Hoje vamos falar sobre a introdução alimentar do bebê vegetariano. Como é que a gente procede com isso, o que é diferente, o que a gente muda, o que a gente pode fazer para melhorar o aporte de nutrientes desse bebê. Então vamos lá começar. Primeiro eu gostaria de dizer que, independente do bebê ser vegetariano ou não, é imprescindível que esse bebê esteja ou em aleitamento materno ou em fórmula infantil. Porque apesar de ele ter iniciado a introdução alimentar, o leite materno ou a fórmula infantil vai ser o principal alimento a nutrir esse bebê. Então ele precisa do leite. O alimento ele vai entrar de forma complementar, como a gente vai conversar durante esse período, certo? Então, quando que a gente começa a introdução alimentar do bebê vegetariano? Da mesma forma que o bebê onívoro, a gente inicia com 6 meses pelo menos. Então, esse bebê precisa ter os 6 meses, mais os sinais de prontidão. Quais são os sinais de prontidão? Sustentar a cervical, sustentar o tronco, né? Ficar minimamente sentado. Ele precisa demonstrar interesse pelos alimentos que vê vocês comendo, ter o reflexo de pegar os objetos, levar a boca. São alguns desses sinais. Então, a gente avalia esse bebê e se ele demonstra coordenação motora, que ele está pronto para iniciar a comer, isso indica que ele tem preparo digestivo também para receber esses alimentos. Então, isso torna a introdução alimentar muito mais segura. Então, começar da introdução alimentar, como é que a gente começa? Não tem diferença alguma do início da introdução alimentar de um bebê onívoro para um bebê vegetariano. Por quê? A gente inicia com os alimentos ou fruta ou legumes, por exemplo. Há sim indicação de que, já que nós nascemos com a predição maior, né, a gente tem uma preferência maior por alimentos adocicados, como é o próprio leite materno, ele tem um sabor mais adocicado, a gente tem uma tendência natural a gostar mais desses alimentos. Então, uma possibilidade seria iniciar com os alimentos que tem um sabor mais perto do salgado, digamos assim. Então, alguns legumes, você pode começar com as batatas, que são os tubérculos, e você consegue dar oportunidade para o bebê conhecer um outro tipo de sabor, que é mais diferente, não que ele já está mais acostumado, que é o doce. Então, o bebê aos 6 meses, ele faz 3 refeições de comida diária. Então, ele faz um lanche da manhã, ele faz o almoço e faz o lanche da tarde. E a ideia é que você introduza um alimento novo a cada dia. Por quê? Você imagina que o bebê ele conhece apenas um sabor, uma variação de consistência, que é a consistência do leite materno. Então, apesar do leite materno ele ter suas variações ali de sabores, de consistência, de sabores e até de fluidez, mas o leite materno ele é líquido como um todo, né? Então ele não tem variação nesse sentido. Quando o bebê passa a comer alimentos sólidos, é uma variação completamente diferente. Então, é um mundo totalmente diferente para o bebê conhecer e passar a experimentar. Então, isso exige adaptação. Uma forma de você ajudar o bebê a transicionar por isso é você dar um alimento novo a cada dia. Dessa forma, ele consegue só ter uma nova experiência que ele precisa dominar. E ele consegue se adaptar tanto em relação a reações a esse tipo de alimento, né, que ele pode ter e vai progredindo isso ao longo do tempo. Então, com 6 meses, ele faz 3 refeições. E as refeições, elas são: de manhã, ele vai tomar o leite materno. No lanche da manhã, ele vai comer fruta. No almoço, ele vai fazer a combinação do pratinho que a gente já conversou algumas vezes aqui, que é justamente 4 grupinhos alimentares que você vai colocar nesse pratinho para que ele fique completo nutricionalmente. Então, primeiro, o grupo dos cereais, que pode ser os cereais ou tubérculos. Então, cereais, exemplos de cereais são milho, aveia, arroz integral, macarrão integral. De tubérculos são as batatas, batata inglesa, batata doce, macaxeira, inhame, todas essas são opções e você escolhe uma delas para colocar no pratinho do bebê. Segundo grupo são o grupo das leguminosas, que é o principal grupo proteico que vai vir para esse bebezinho vegetariano. Então, tanto ele vai ser o maior aporte de proteínas para esse bebê, quanto vai ser o maior aporte também de minerais, como por exemplo de ferro, muitas vezes de cálcio também, além do que está vindo pelo leite materno, tá? Então, a quantidade você vai colocar lá uma opção desse grupo para colocar no pratinho do bebê. Tem restrição de algum tipo de feijão que não possa dar para o bebê? De jeito nenhum. Todos os feijões podem ser dados desde o início dos 6 meses. Agora,
os derivados de algumas leguminosas, como por exemplo o derivado da soja, eles não vão ser introduzidos com 6 meses, tá? Por exemplo, nem o tofu, nem o tempê, principalmente a proteína texturizada de soja, por ela ser um alimento processado e muitas vezes ser adicionado de corantes, então ele não é recomendado nesse período, tá? O tofu ele pode entrar a partir dos 10 meses na alimentação do bebê, sem sal, ainda até o 1º ano, mas nesse iniciozinho não, tá? E aí o terceiro grupo seria os grupos dos legumes, então são principalmente mais raízes ou calos, então por exemplo a cenoura, a beterraba, mas entra aí também a vagem, quiabo, maxixe, couve-flor, o repolho, todos esses são grupos que são possíveis de ser oferecido para o bebê. E um quarto grupo são os grupos das verduras, são principalmente as folhas e as flores. Então é o caso do brócolis, da couve-flor. O brócolis é um grupo importantíssimo de fonte de ferro e de cálcio para o bebê, porque o cálcio do brócolis ele é mais biodisponível, ou seja, a gente consegue absorver melhor do que o cálcio do leite materno. Então ele é uma fonte extremamente viável e possível para a gente oferecer para o bebê. Tá? Lembrando que ainda a principal fonte de tanto de cálcio quanto de ferro vai vir pela mãe e a alimentação dessa mãe precisa ser dada atenção, mas o que vem dentro o que é a maior parte da alimentação vai ser ainda do leite materno e o complementar vem da alimentação. Por isso que a introdução alimentar ela é chamada de introdução alimentar complementar, tá? Então eu tenho esses 4 grupinhos para montar o almoço. Eu adiciono isso, principalmente esse bebê ele precisa ter uma maior atenção em relação a ganho de peso. A gente coloca um fiozinho ali de azeite, pode ser também um pouquinho de óleo de linhaça, mas aos 6 meses não é extremamente essencial. E você oferecer uma fonte de vitamina C, para que esse bebê absorva melhor esse ferro. Então pode ser 1 ou 2 gominhos ali de tangerina, pode ser um pedacinho de laranja, pode ser um pedacinho de abacaxi. Essas são as frutas que contêm a maior quantidade de vitamina C, mas no geral todas as frutas têm vitamina C e são uma opção que você pode dar para esse bebê, certo? E aí a gente entra com 7 meses, a gente coloca o jantar, que ele tem a mesma estrutura do almoço, tá? Nesse momento entra muita pergunta que as mães sentem dúvida. Será que eu posso congelar a comidinha do bebê? Porque ele come tão pouquinho e para fazer feijão todos os dias. E uma mãe que faz feijão todos os dias, principalmente adaptado para o bebê, ou seja, que não vai ter condimentos, que não vai ter sal, que precisa ser uma textura adaptada, você deve congelar o bebê e não tem menor problema, não tem menor perca em relação a isso. O que é importante você fazer quando você for congelar, você não pode deixar esse alimento fora de refrigeração, assim que você prepara. Por exemplo, no balcão, deixar esfriar para depois guardar. Você precisa guardar imediatamente, para que ele tenha uma conservação melhor e não prolifere ali as bactérias enquanto ele está na temperatura ambiente. E aí, esse alimento congelado dessa forma, ele vai ter uma validade de 1 mês e você pode dar para o seu bebezinho vegetariano sim, certo? Com 7 meses a gente entra o jantar, como a gente está falando. Com 6 meses a criança costuma comer em torno de 2 a 3 colheres de sopa. Então é uma quantidade pequenininha mesmo. Muita gente tem a ideia de que o bebê ele vai comer muito mais do que ele de fato precisa. E quando se fala de bebê vegetariano especificamente, tem-se essa grande preocupação de que o bebê precisa comer, porque tem essa preocupação iminente da deficiência, né? E o que é um grande equívoco. É natural toda mãe se preocupar com a nutrição do seu bebê, mas o fato da criança comer pouco não quer dizer nada além do fato de que ele está se adaptando à alimentação e que ele está no processo de aprender a comer, e que isso faz parte. Então, no início da introdução alimentar, eles comem pouquinho mesmo. Principalmente nas primeiras semanas, é bem comum eles comerem 1, 2, 3 pontinhas de colher e depois parar de comer. O que você deve fazer é não forçar nunca, reconhecer os sinais de fome e saciedade desse bebê e esperar que ele, com o tempo, vá aprendendo, vá associar que aquele alimento é fonte de nutrição e não só o leite, tá? E isso é um processo que exige realmente tempo e paciência por parte da mãe, tá? Então, com 7 meses, eles evoluem um pouquinho aí para 3, 4 colheres, mas isso não é uma regra, é mais um norte para guiar, porque isso varia muito de bebê para bebê, certo? E a gente tem grandes mudanças quando a gente entra ali em torno de 9, 10 meses. Por quê? É um período que normalmente a introdução alimentar ela deu uma engrenada. Então o bebê consegue comer em maiores volumes,
é um período que o crescimento está muito acelerado, então o bebê tem bem mais fome e ele consegue comer em maior quantidade, é um momento que a mãe consegue se sentir mais tranquila. Para o bebê vegetariano, a gente não tem diferenças até então nesse momento, porque, inclusive nem por nível, o ovo lácteo, por exemplo. A diferença do ovo lácteo é que ele come o ovo, né? E ele pode ser introduzido desde os 6 meses. Mas para bebês ovo-lácteos, precisa tomar cuidado com o excesso de ovo, tá? Porque o ovo ele fornece uma quantidade grande de colesterol e a gente precisa ficar atento para que esse bebê não tenha esse nutriente em excesso, tá? Então precisa ser um bebê de 6 meses a 7 meses, até a 8 meses, ele não precisa mais do que meia unidade de ovo, tá? Quando você for iniciar a oferecer, até quando a gente tem a preocupação em relação à alergia, você oferece 1/4 do ovo, ou mesmo 1/8 do ovo, né? Você divide ali em 8 pedaços e dá para esse bebê e vai aos pouquinhos progredindo, certo? Então, para a diferença do ovo lácteo para o vegetariano estrito é apenas essa, que você vai dar o ovo, porque o leite de vaca ele só vai poder ser introduzido a partir do 1º ano de idade, certo? Quando que entram os leites vegetais? Eles vão entrar a partir de 1 ano também, tanto para esse bebê puro quanto para adicionar as refeições, porque entra junto com as oleaginosas, que são as castanhas. Antes disso, a gente não oferece para o bebê, certo? As castanhas, elas têm alto risco de engasgo. Então, mesmo que você vá oferecer para o seu bebê com 1 ano, você precisa ter cuidado em relação a como que você vai oferecer isso. Você não pode dar o pedacinho inteiro, porque tem altíssimo risco de engasgo. Então, precisa ser ralado ou em formato de farinha, ou mesmo do leite, o leite vegetal. Lembrando que o leite vegetal, ele não vai substituir o leite materno nunca, tá? Ele entra como algo a agregar, algo a usar com preparação, algo que você queira oferecer, mas o leite materno ele se permanece como o principal alimento do bebê, especialmente no 1º ano de vida, tá? Então, outro alimento que também só entra a partir de 1 ano de idade são o sal, e o sal é importante, principalmente a vegetarianos estritos, a gente se atentar, porque excesso de sal aumenta a excreção de cálcio. Então, se a gente tem a preocupação que esse bebê tem o aporte necessário de cálcio, ele não pode ter o consumo tanto antecipado quanto excessivo de sódio, porque o aproveitamento vai ser menor, certo? Então, as principais fontes de cálcio para esse bebê vão ser, principalmente do vegetariano estrito, vai ser os folhosos verdes escuros. Então, brócolis e couve-manteiga, eles são fontes excelentes, porque a biodisponibilidade, ou seja, a nossa capacidade de absorver de fato esse nutriente é muito alta, mais alta, quase o dobro do que o do leite de vaca. Então a gente consegue ter por essas fontes, mas eu também tenho tahine, que tem quantidade muito grande de cálcio, que é tahine, para quem não conhece, é a pastinha de gergelim. Então você consegue colocar isso em algumas preparações, no próprio hummus, né, que é o patezinho do grão de bico. O próprio grão de bico é uma fonte boa também de cálcio. Então, tanto as oleaginosas vão oferecer uma certa quantidade, principalmente a semente, a chia, o gergelim são fontes muito boas desse cálcio. Os folhosos verdes escuros e também algumas leguminosas, que são os feijões. Então, por exemplo, o grão de bico, o feijão branco, eles podem ser oferecidos para o bebê desde os 6 meses. E você pode adicionar isso com tranquilidade para dar uma boa oferta de cálcio para esse bebê, certo? Sementes podem ser adicionadas a partir dos 9, 10 meses. E uma coisa importante é você se atentar. Não ofereça em grande quantidade, principalmente com muita frequência, receitas, preparações, principalmente no início da introdução alimentar. Por quê? A gente quer que o bebê conheça de fato aqueles alimentos na sua forma natural, na sua forma integral. Se você oferece uma preparação, ele não conhece esse alimento no sabor dele íntegro. Então, por exemplo, o sabor de um exemplo, o falafel é diferente do sabor do grão de bico inteiro, que é diferente do sabor do hummus. Então, a gente quer que primeiro o bebê tenha a oportunidade de conhecer o alimento na sua consistência e textura e sabor natural, para que depois ele passe a conhecer os outros alimentos de forma mais gradual, porque é muito mais fácil o bebê gostar de um bolinho, de um cookie, de uma panquequinha, do que ele gostar dos alimentos na íntegra. Agora eu vou dizer, crianças vegetarianas em geral têm uma tendência a gostar muito mais de frutas e verduras, até pelo hábito familiar, né, o hábito dos pais
do que crianças onívoras, né? Porque ela não, de fato, conhece nem tem interesse por esses outros alimentos. Porque criança espelha, criança faz o que os pais fazem. Então, aquela criança que vê os pais constantemente comer frutas e verduras, comer diariamente aqueles alimentos, principalmente in natura, ela tem uma tendência natural a gostar mais desses alimentos, certo? Passados o primeiro ano de vida, a gente entra com algumas mudanças. Primeiro, ele vai fazer uma adição de uma nova refeição, que é o café da manhã. O ideal é que o leite materno ou fórmula infantil se mantenha até os 2 anos de vida, porque é uma segurança nutricional para aquela criança. Então, até os 2 anos, no mínimo até os 6 meses e preferencialmente até os 2 anos. A partir dos 6 meses, a gente entra com a alimentação, mas ela é gradual. E a partir de 1 ano, a alimentação ela já está mais bem estabelecida e faz mais parte da rotina da criança. Então, é possível que a criança ela já esteja comendo uma quantidade maior, mas o leite ainda é um alimento importante para a criança nesse período, tá? Para crianças que são vegetarianas estritas ou que são alérgicas ao leite de vaca, à proteína do leite de vaca, tem a possibilidade do uso da fórmula à base de soja, que é segura para o consumo, e tem-se outra possibilidade de fórmula vegetal, que é a fórmula à base de arroz, que é um novo produto no mercado. Infelizmente, ela ainda tem um valor um pouco mais acima, principalmente comparado da soja, mas são 2 opções completamente viáveis, certo? É claro que mais econômico, mais seguro, mais benéfico vai ser sempre o leite materno, mas na impossibilidade dele existe essa segunda opção, tá? Depois do primeiro ano de vida, a gente entra com a 5ª refeição. Então, o bebê vai fazer café da manhã, vai fazer o lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e o jantar. No lanche da manhã, ele vai fazer o consumo do leite, seja ele materno ou a fórmula infantil, e vai fazer uma dessas outras 3 opções, ou uma fruta para complementar, ou vai ser um cereal, por exemplo, milho, cuscuz de milho, aveia, podendo ser, por exemplo, um mingau de aveia, e por aí vai. Ou ele pode fazer um tubérculo. Às vezes a gente acha estranho, porque aqui em Fortaleza a gente não tem. Porque aqui em Fortaleza a gente não tem tanto o costume, mas no interior isso é bem mais comum, que é o hábito de comer, por exemplo, um pedaço de tapioca, ou de cuscuz, ou de macaxeira, de batata doce, né, por exemplo. Então, é uma coisa que é super viável e praticável para a criança e é excelente, principalmente quando a gente tem a preocupação com o ganho de peso da criança, porque esses são alimentos que têm um valor calórico mais significativo. Então, a criança consegue comer um menor volume e ter o maior consumo desse nutriente, certo? Entra também a importância da gente agregar gorduras boas, que é principalmente fonte de ômega 6 e ômega 3. Como essa criança não consome os peixes, né, que seriam as principais fontes de ômega 3, e o ômega 3 está muito relacionado ao desenvolvimento cognitivo e neural dessa criança, então a gente oferece as fontes vegetais. Quais são? São as sementes, principalmente semente de chia e semente de linhaça. E uma fonte muito legal é a gente fazer a mistura do óleo de linhaça com o óleo o azeite de oliva. Então você pode fazer nessa proporção. Aquela colherzinha que é a colher de sobremesa ou mesmo a de chá, você divide em 2 e coloca metade de azeite de oliva e metade de óleo de linhaça. Isso vai ter uma proporção bem boa de ômega 3 para ômega 6, para garantir que essa criança tenha um desenvolvimento bom neural e cognitivo, certo? E aí, a gente, voltando às refeições do primeiro ano, a gente vai ter esse acréscimo. Os lanches, eles permanecem como fruta e o almoço também na mesma estrutura. Muitas vezes a quantidade que essa criança come em torno de 1 ano é de 5 a 6 colheres de sopa. Então isso varia de criança para criança. A gente tem a expectativa que a criança coma muito mais do que ela de fato precisa, mas muitas vezes a criança está comendo aquilo que você considera que é pouco, a criança está comendo exatamente o que ela precisa. Então não há necessidade de você suplementar muito mais isso,
tá? Para crianças que têm baixo peso, né, crianças que são mais magrinhas, a gente pode acrescentar principalmente as oleaginosas, por serem um grupo de maior fonte de gordura e, portanto, maior fonte de caloria, e vão ajudar nesse bebê com ganho de peso. Lembrando que, estatisticamente, crianças vegetarianas não têm mais baixo peso, não são menores do que crianças onívoras, mas da mesma forma como eu trabalho muito com crianças onívoras também, existem muitas crianças onívoras baixo peso ou com dificuldade de ganho de peso, isso pode acontecer com vegetarianos também. Então, uma coisa que é super possível de você fazer são acrescentar as fontes de gordura boa. Então, por exemplo, as frutas que são mais calóricas, uma banana, um abacate que tem fonte de gordura boa. Você também consegue colocar as oleaginosas. Então, por exemplo, a castanha de caju, castanha do Pará, amêndoas, que também é uma excelente fonte de cálcio. Você consegue colocar as nozes, o amendoim, inclusive. E você pode colocar isso na forma de pasta. Então, por exemplo, em cima de um pãozinho, em cima de uma torrada, um biscoitinho de arroz ou mesmo da tapioca. Então, isso são fontes de caloria mais fáceis para a criança, oferecem uma quantidade boa de proteína também, e você consegue ajudar essa criança a ganhar peso. O uso de massas não são recomendados, tá? Nem composto lácteo e nem massas, ou seja, cereais infantis, porque eles contêm uma quantidade muito grande de açúcar. E para crianças, não só crianças, como pessoas vegetarianas, a gente precisa que o maior consumo seja dos alimentos na sua forma natural e integral e evitar os refinados. Então, quando a gente inicia de forma muito cedo apresentar alimentos com açucarados para crianças, a gente torna o paladar dela muito mais viciado a esse sabor, muito mais adaptado a esse sabor e tende a ter uma recusa mais forte dos alimentos de sabores mais naturais. Então é uma coisa que é importante de ser avaliado, de ser evitado. E na maioria das vezes as crianças não têm, eu digo 90% das vezes, se não for mais, as crianças não têm de fato recomendação ou necessidade para consumir cereal infantil, tá? Tem-se a ideia de que por eles serem adicionados de vitaminas e minerais, eles vão ser fontes boas de nutrientes, mas não são. Primeiro porque vitaminas que são fortificadas nos alimentos, minerais também, eles não têm uma biodisponibilidade tão boa. Isso quer dizer o quê? Que eles não são tão bem absorvíveis como a gente pensa. Então, mesmo que tenha uma quantidade ali adicionada de uma série de zinco, de cálcio e tudo mais, não é garantido que você vai absorver nem metade daquele micronutriente que está ali. Então, não é uma coisa para você querer adicionar esse cereal para garantir fonte nutricional para essa criança. E lembrando que a maior parte desses cereais infantis, eu não quero citar marcas aqui, mas a maior parte deles, se você for olhar na lista dos ingredientes, é uma coisa que eu recomendo muito que você faça, o primeiro ingrediente ou vai ser um tipo de açúcar, seja xarope de milho, maltodestrina, destrose, glicose, qualquer um desses tipos de açúcares, e você é uma fonte de carboidrato e principalmente de açúcar muito forte para a criança que está no período de formação genética, né? Então, tudo que a gente faz para a criança antes dos primeiros 2 anos de vida, a gente está fazendo o que a gente chama de programação genética. Isso significa o quê? Na nossa hereditariedade, a gente tem pode ter maior tendência a ter doenças do coração, pode ter maior tendência a ter diabetes, obesidade e por aí vai. Quando a gente está nos 2 primeiros anos de vida, ou seja, um período chamado de programação metabólica, nossa alimentação vai influenciar se eu vou silenciar ou eu vou ativar esses genes. Por isso que é dada tanta importância a esse período de introdução alimentar, porque a qualidade dos alimentos que você oferece nesse período vão influenciar boa parte da vida adulta. Se essa criança vai ter maior dificuldade ou não de ganho de peso, se essa criança vai ter um maior colesterol, triglicerídeo. Então tudo isso vai ser influenciado pelos 2 primeiros anos de vida, que isso inclui também a gestação, tá? Então desde a gestação é um período que a gente faz essa programação metabólica. Então, por isso que a introdução alimentar é um período que é tão importante a gente dar de fato atenção, a gente oferecer os alimentos de maior qualidade
E isso inclui a gente tirar do nosso prato os alimentos de origem animal, né? Que realmente inúmeros estudos científicos têm mostrado os malefícios que eles trazem, tanto pela quantidade ruim de gordura, quantidade grande e de gordura ruim que tem dentro desses alimentos, quanto pelos seus fatores inflamatórios, né? A própria grande preocupação que se tem com o ferro, de não se consumir ferro da carne vermelha, porque o ferro, teoricamente, o ferro da carne vermelha ele é mais biodisponível. Hoje a gente sabe que esse ferro M, ele é inflamatório, né? E o ferro M a gente só encontra no sangue, né? No que é justamente no sangue do animal, que é a mioglobina, a miosina. Então a gente encontra nessas fontes. Então em fonte vegetal a gente não encontra. E o reino vegetal ele tem toda essa característica anti-inflamatória, né? De prevenção de doenças, de oferta de fitoquímicos, que tudo isso vai beneficiar muito a criança. Por isso que os estudos têm mostrado que crianças vegetarianas, tanto uma alimentação vegetariana bem planejada, ela é segura durante todas as fases da vida, como também crianças vegetarianas, principalmente desde o seu início de vida, elas têm inúmeros benefícios no seu período de vida adulta, né? Menor IMC, ou seja, um peso mais baixo, né, quando adulto em comparação à sua estatura, menor incidência de obesidade, muito maior consumo de fibras e fitoquímicos, que é uma coisa que crianças onívoras não têm, inclusive melhor paladar, né? Se você tem contato com alguma criança vegetariana em comparação com uma criança onívora, você vai ver que é muito comum você ver crianças onívoras com grandes dificuldades alimentares, com grandes dificuldades de comer os legumes, com grandes dificuldades de comer a verdura. Mas você já parou para se perguntar que a gente pode viver sem as carnes e comer exclusivamente carne, mas a gente não pode comer exclusivamente carne e excluir os legumes, a gente vai ter deficiência. Então a gente pode viver exclusivamente de alimentos de origem vegetal, mas a gente não pode viver comendo exclusivamente carne. Então isso é um grande paradigma que precisa ser quebrado. E se existe alguma pessoa lhe desaconselhando ou tentando lhe influenciar de alguma forma que você ofereça a carne para o seu bebê, porque ele vai ter algum tipo de deficiência, você ter essas informações embasadas ali na ponta da língua ou mesmo em artigos, vai te assegurar muito do que você está fazendo para o seu bebê, tanto é seguro quanto é benéfico, né? Seja por escolhas de saúde, escolhas éticas, né, pela vida do animal, ou mesmo ambiental. Então é algo a de fato ser considerado e é algo que de fato traz muitos benefícios para o bebê, certo? Bom, gente, então é isso. Essa é a live de hoje. Próxima semana a gente está aqui de novo. Se você tiver alguma dúvida, se você for com algum questionamento, se você quer algum artigo científico em relação aos conteúdos que a gente conversou por aqui, sinta-se à vontade para me mandar um direct e a gente se vê logo mais. Grande abraço!